Voltamos com o programa Cidade de Leitores, falando hoje sobre a africanidade com a historiadora Mônica Lima e Souza. Mônica, você diz nos seus artigos que é preciso rever a presença tanto dos heróis famosos quanto dos heróis desconhecidos da nossa africanidade. Por quê, hein? Porque muitas vezes o foco fica apenas naqueles grandes nomes que promoveram eventos de magnitude. O que a gente precisa pensar é que a presença africana no Brasil, ela se dava no cotidiano também, nos pequenos atos de heroísmo, nas resistências não tão visíveis. Por exemplo, a gente tem toda a região portuária do Rio de Janeiro, onde desembarcaram tantos africanos e africanas. Essa região, ela foi toda povoada por uma série de personagens anônimos, heróicos dentro da sua natureza, que criaram casas onde se encontravam as famosas casas de angu, as casas de celebração religiosa, as festas da Tia Ciata. Em toda a região próxima à zona portuária e na própria zona portuária, uma série de personagens anônimos, esses heróis da nossa cultura, né, das nossas criações culturais e do nosso dia a dia também, que lutavam para a manutenção das suas identidades, e marcaram a história brasileira de uma forma muito intensa. Você tem alguma dessas figuras que é sua preferida? Olha, eu gosto muito da Tia Ciata, sim. E eu imagino que, além da própria Tia Ciata, que reunia na sua casa tantos personagens da vida cultural do Rio de Janeiro, né? Havia outras Tias Ciatas, né? O próprio Dom Obá, que era aquele filho de africanos que se dizia príncipe na África, né? E que reunia em torno de si uma corte. Ali no século XIX, ele era recebido por Dom Pedro II como, com uma certa deferência, né? Veterano da Guerra do Paraguai, o subtenente Cândido da Fonseca Galvão foi mais conhecido como Dom Obá. Reverenciado como descendente de reis africanos por negros contemporâneos seus, era tratado com benevolência pelo imperador Pedro II. Inclusive, costumava frequentar os beijamãos semanais do Palácio da Quinta da Boa Vista. O ex-combatente era tido como megalomaníaco e desequilibrado mental por seus desafetos, mas chegou a publicar na imprensa textos considerados coerentes em seu conteúdo político pelo historiador Eduardo Silva. Figura marcante da vida carioca do século XIX, Dom Obá lutou pela abolição da escravatura e pela igualdade racial no Brasil. Uma série de personagens que, quando são trazidos ao conhecimento da maioria das pessoas, dos professores, da sociedade, eles iluminam essas histórias que são histórias não presentes, né, nos grandes manuais. Mônica, a gente sabe que uma das melhores formas para despertar o interesse das crianças, dos jovens, né, para esse assunto, para conhecer melhor a nossa africanidade é a literatura. E você nos indicou alguns livros aqui, eu trouxe 3 deles, que é as Gueledés, A Festa das Máscaras, texto e ilustração de Raul Lodi. Temos o Onde-Jaque, adoro Onde-Jaque, o Leão e o Coelho Saltitão. Ele é tão alegre, né? Tudo dele é tão... E as histórias da Preta, da Heloísa Pires Lima. Você pode falar um pouquinho de cada um desses livros? Eu vou falar desse aqui, está mais perto de mim, as Histórias da Preta. Bom, Heloísa Pires Lima, ela produz uma série de textos, de livros que são muito adequados para o público infanto-juvenil e infantil. Nesse Histórias da Preta, o que a Heloísa faz? Entre outras coisas, ela recolhe uma série de histórias que foram passadas a ela pela tradição oral e junta essas histórias que partem, né, da narrativa de uma menina, né, que é essa menina, esse personagem que está aí na capa do livro, e essas histórias que essa menina ouve dos seus familiares, das mulheres da sua família, ela relaciona essas histórias com a história da África. Então faz uma ponte muito bonita com as heranças africanas no Brasil e a própria história africana. As Gueledés, ela é um livro que tem uma utilidade
e uma série de possibilidades que, se bem exploradas, ele dão um samba maravilhoso, né? Para continuarmos no tema, porque as Guelé-10, elas são inspiradas numa associação de mulheres da região da África Ocidental. Elas usam máscaras, e eu digo que dá possibilidades porque tanto pode ser utilizado para atividades que envolvam a língua portuguesa, né? Enfim, o contar histórias, o aprender a ler, o exercitar a leitura, como no campo das artes, da educação artística. Porque essas máscaras, elas podem ser reinventadas pelas crianças, podem ser feitas de uma forma artesanal em sala de aula, fazendo disso uma atividade de aprendizagem e, ao mesmo tempo, lúdica. Contar a história das Guelé-10, dessa associação de mulheres, traz a importância da mulher nas sociedades africanas, traz o quanto da força dessas mulheres está presente na história do Brasil e abre caminho para uma série de trabalhos em sala de aula muito criativos e de grande aprendizagem. Que bacana. E aí o Andjak, essa delícia. A região Congo-Angola, o Andjak é angolano, né? É a região de onde foram trazidos o maior número de africanos para o Brasil. Então, nós temos na nossa alma uma presença angolana muito forte. O Andjak, ele traz uma narrativa que é da tradição oral angolana, claro que modificada, reinventada por ele, em que os personagens, né, são esses que são nomeados da capa, entre outros, e ele faz com que essa tradição africana, né, essa forma de contar histórias com base em animais, ela entre no cotidiano da sala de aula, aproximando e, ao mesmo tempo, fazendo com que a própria criança perceba como é gostoso ouvir uma história africana. Mônica, de todas as suas experiências, qual a que mais ajudou a despertar em você o orgulho da africanidade? Olha, eu acho que as experiências pessoais e profissionais se misturam aí, né? Eu realmente tenho... eu acredito que não dá para a gente separar, né, a nossa paixão por um tema, como a que eu tenho pela história da África, da minha vida pessoal. Então, quando eu me reúno com os meus amigos e a gente começa a contar histórias, né? Tenho vários amigos que, como eu, compartilham essa paixão pela África. Quando a gente começa a contar histórias das nossas experiências vividas, não só nas viagens à África, como aqui no Brasil, e essas histórias começam a fazer sentido para um e outro, mesmo que a pessoa não tenha viajado, é um dos momentos que eu me sinto mais próximo dessa africanidade. Compartilhar histórias é uma maneira de viver junto, viajar ouvindo o outro contar. Então, essa é uma forma de me despertar para a africanidade que eu trago viva em mim, assim como todos nós brasileiros, né? Isso mesmo. Mônica Lima Souza, muito obrigada pela entrevista. E o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você também. Até a próxima.